Boa noite, irmãos. Estamos agora na reta final, hoje e amanhã. Queremos lembrar ensinos que os irmãos têm trazido, eu tenho dado graça. Então lembramos aqui o propósito eterno, a vida em Cristo, o Evangelho do Reino, fundamentos da fé, comunhão com Deus, que foi ontem, e agora, finalmente, a vida da igreja. E eu vou estar entrando na vida da igreja, introduzindo e entrando no serviço dos santos. Depois do intervalo, o Jimmy então vai completar. Então nós estamos na página 79. Mas só quero dizer para os irmãos que todo esse ensino, ele visa nos fundamentar na vida em Cristo, tanto na nossa vida individual com o Senhor, como também e principalmente na vida coletiva. E nós somos, queridos, incluídos. Lembrando aqui na família de Deus, nós somos incluídos na casa de Deus e fomos incluídos também no corpo de Cristo. Então, na família de Deus, na casa do Espírito Santo, ou na habitação do Espírito Santo, e também no corpo de Cristo. Tudo isso se resume numa palavra: a igreja do Senhor. E a igreja, queridos, então é um mistério que foi revelado. E temos um texto de Mateus 16, 18. Vamos ler juntos? Eu lhes digo que você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas dos Hades não poderão vencê-la. Essa é uma versão NVI, que nos ajuda na leitura, facilita algumas coisas, e até recomendamos. Mas eu quero destacar mais, não todo esse texto, mas mostrando aqui para os queridos irmãos, que essa é a primeira vez que Jesus, então, ele dá uma referência à igreja. E ele, ao dar essa referência à igreja nessa primeira vez, ele queria definir, então, aquilo que ele iria edificar, portanto, a sua igreja. E é importante que nós sabemos quanto ao conceito de igreja. Na tradição, o que dizem? Vincula a igreja com um prédio. E disso nós já sabemos. Mas essa palavra no original, ela é eclesia, e ela significa literalmente chamados para fora. E aqui nós temos dois conceitos. Um conceito é secular. Podemos dizer que outro conceito é um conceito espiritual. O secular nós encontramos até na Bíblia, em Atos. E essa palavra significa os chamados da sua casa para uma reunião, para uma assembleia na sociedade. Então a palavra igreja aparece nessas referências. Mas, falando do lado espiritual, essa palavra então, chamados para fora, no lado espiritual, significa chamados por Deus. Então essa expressão, podemos traduzir chamados para, do mundo para o reino de Deus. Chamados das trevas para a luz. Chamados da potestade de Satanás para o reino de Deus. Chamados para uma vida individual, para uma vida agora coletiva. Uma vida agora plural. Eu estou lembrando agora um texto que diz que o Senhor faz que o solitário habita em família. Isso aconteceu com todos nós. Quando nós passamos aqui pela frente, nós não devemos dizer, né? Está fechado aqui o nosso salão, dizer, olha, ali é a igreja. Aí está errado. Mas devemos dizer, olha, naquele prédio se reúne a igreja. Não está errado. Querido, desde quando eu me converti e voltei e fui para o Senhor, sempre foi claro esses conceitos. Eu nunca chamei nenhum prédio de igreja. Mas a igreja somos quem? São quem? Somos nós. Não são pedras, concretos,
prédio, mas são pessoas. Aqui a igreja é o povo de Deus. E nós temos que, a nossa linguagem tem que ser coerente com a visão que nós temos do que o Senhor quer fazer através da igreja. Interessante, queridos, que tudo que o Senhor quer fazer, o Senhor quer fazer através da igreja. Por quê? A igreja, corpo de Cristo, é onde Cristo ele se completa. O Senhor precisa de um corpo para se expressar. E aqui então ele tem o quê? A igreja. Então Cristo ele se completa, Cristo ele é pleno na igreja, o seu corpo. O corpo de Cristo. Por um lado também, a igreja se completa. A igreja encontra a sua plenitude na vida de Cristo. Então nós vemos que um precisa do outro. O Senhor quer expressar tudo aquilo que o Senhor quer fazer através da igreja. Por isso, queridos, que através da igreja tem uma obra a realizar. E aqui então nós entramos na questão do sacerdócio, do serviço dos santos. Deus sempre quis um povo sacerdotal. Nós estamos mostrando várias pessoas trabalhando numa construção. Né? Deus está construindo a sua igreja para realizar os seus propósitos. A igreja deve expressar tudo aquilo que Deus quer fazer. Deus decidiu fazer tudo através da igreja. E tem um texto de 1 Pedro, capítulo 2, versículo... Próximo slide, versículo 9. Vamos ler junto esse texto. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Quero destacar principalmente que diz que nós somos sacerdócio real. E a pergunta é, o que é um sacerdote? Sacerdote, queridos, é aquele que ministra a Deus e é aquele que ministra aos homens. Sacerdote é aquele que leva os homens a Deus e é aquele que leva Deus aos homens. Esse é o nosso sacerdócio. Diz em Hebreus 3:1 que Jesus é o sumo sacerdote. E nós somos sacerdotes. Nós viemos desse ministério de Jesus na sua igreja. Quero, lembrando de alguns exemplos desse sacerdócio para qual o Senhor nos chama. Então havia um empresário, e esse empresário todos os dias ele chegava no trabalho às 9 da manhã. E só a partir das 9h30 ele atendia as pessoas. Então aí as pessoas chegavam para serem atendidos e se apresentavam, diziam, quero falar com o tal empresário. Aí diziam para essa pessoa, olha, ele está ocupado, só pode atender às 9h30. Amém. E aí ficou ali então esperando, 9h10, 9h15, 20, 9h30. E aí dizia ali a secretária, olha, agora pode entrar. Então as pessoas entravam. E todos faziam a mesma pergunta. Olha, eu quando cheguei aqui, disseram, né? Eu cheguei no horário, tu estavas aqui às 9 horas, e disse que às 10 tu estava ocupado com uma pessoa. Mas eu não vi ninguém saindo. Como é que... Eu não entendi, não vi ninguém saindo. Ele disse assim, eu estava ocupado com uma pessoa, que é aquele que é o dono do meu negócio, que é o Senhor Jesus. Agora eu posso te atender. Mas a pessoa... era tocado com essas palavras. Imagina que oportunidade que ele tinha de falar do seu maior negócio. É Jesus. Muitos eram tocados, se convertiam. Alguma irmã pode dizer assim, olha, para eu ter esse sacerdócio diante do Senhor, né, para ministrar ao Senhor, orar ao Senhor, jejuar, buscar a palavra. E ontem foi falado sobre isso, a graça do Senhor Jesus que deu para os irmãos. Uma dona de casa pode dizer, olha, dizia assim, eu sou muito atarefada, eu não tenho tempo. E um dia falou isso para um irmão.
E o irmão disse assim: olha, se tu estás atarefada, aproveita as tuas tarefas. Então, quando tu está aspirando a tua casa, diga ao Senhor: Senhor, aspira a minha vida. Senhor, tudo que é pozinho na minha vida tira. Aqueles pozinhos que ficam lá no canto da sala, embaixo do tapete, Senhor, passa teu aspirador. Então vai orando. Quando está na cozinha ali, está fazendo a comida, diga para o Senhor: Senhor, estou fazendo a comida aqui, mas a minha comida é fazer a tua vontade. Aí então, vai botar um temperinho nessa comida. Mas o bom tempero nessa hora é a pimenta do reino. Bom, eu não posso comer essa pimenta. E o Senhor vai dizer: bota a pimenta que está precisando aí, né? Bota mais sal na tua vida, mais pimenta, mexe bem. Mas nessa hora pode se lembrar: Senhor, a minha comida é fazer a tua vontade. E quando está lavando a louça, pode orar também ao Senhor e dizer assim: Senhor, lava a minha vida com a tua palavra. Lava toda a sujeira da minha vida. Santifica a minha vida. Então aí vai praticando, queridos, o seu sacerdócio, né? Aquele que ministra ao Senhor, orando, jejuando. São duas mãos. É nós falando com Deus através da oração, assim podemos dizer, e Deus falando conosco através da sua palavra. Eu me impressiono muito com um missionário que viveu há muito tempo atrás, John Paton. Deve ser assim. Acho que o Telmo conhece. Não sei se pronunciei certo. É Peyton, viu? Estava errado. Então, esse era um homem de Deus, um homem de oração, um homem de jejum. E os seus filhos tinham a memória do seu pai, que ele entrava no quarto para orar, gastava um bom tempo no quarto ali, e os seus filhos, sabe o que ouviam? Gemidos de um pai orando por ele, pela família, orando pela igreja, pelos incrédulos. Diz que ouviam dali gemidos, clamores. É alguém o quê? No seu sacerdócio. Como foi ministrado ontem, né? É alguém orando, ou seja, falando com o Senhor. É alguém e jejuando, falando com o Senhor. Oração e jejum, por um lado. E outro lado, alguém ouvindo o Senhor. Então, ouvindo através da sua palavra. Até alguém disse assim: se tu queres conhecer a vontade de Deus, leia a Bíblia. Se tu queres ouvir a voz de Deus, leia a Bíblia em voz alta. Uma boa recomendação, né? Vou ler alto para ouvir bem o que o Senhor está dizendo para mim. Então, queridos, temos esse sacerdócio diante do Senhor. E na verdade, Deus sempre quis um povo sacerdotal. Você nos arremeta para Êxodo 19, 6, só vou dar uma referência, que Deus ali mostra o seu desejo, a sua intenção de ter um povo sacerdotal. E queridos, já vou adiantando aqui, que não havia ainda a instituição do sacerdócio, dos sacerdotes, daquela casa sacerdotal, não havia. E foi logo a saída ali do Egito, no monte de Deus, então que Deus revelou isso para Moisés, e diz assim, olha o que diz ali: vós sereis um povo, uma nação sacerdotal, uma nação santa. Vós sereis um reino sacerdotal, uma nação santa. Estava no desejo, estava no coração de Deus de ter esse povo que viesse então a ministrar diante dele. Mas sabe o que aconteceu? Israel não quis obedecer esse desejo e até esse mandamento de Deus. Israel, ao contrário, ele abriu mão disso, não atendeu o que o Senhor queria, não obedeceu, e aí Deus teve que eleger, separar uma casa sacerdotal, que seriam então os levitas, que iam ministrar diante do Senhor. Mas, queridos, Deus não desistiu de ter um povo sacerdotal, amém? Porque quando Cristo veio, o que aconteceu? Então foi restaurado esse povo que ele já queria desde o Antigo Testamento. Mas ele encontra agora o povo no Novo Testamento.
Na antiga aliança eles não cooperaram com Deus, eles não deram retorno disso. Mas na nova aliança, por meio de Cristo, o nosso grande sumo sacerdote, então, na sua obra na cruz, então veio um povo sacerdotal, que junto com Cristo, ministra então diante de Deus, e traz Deus para ministrar diante as pessoas. E Pedro, ao dizer essas palavras, na verdade, ele estava rompendo com este desejo de Deus, que Deus tinha no seu coração. Estava rompendo com esta antiga aliança, com essa tradição judaica, de ter aqui uma casa sacerdotal. Mas Deus queria, na verdade, a sua intenção, que todos viessem a ser ministros diante do Senhor. Que todos venham a ministrar diante do Senhor. Queridos, onde é que estão os sacerdotes do Senhor aqui? Diga para uns, para os outros. Deus chamou para ser esse povo sacerdotal. Mas, queridos, nós não devemos cair no mesmo erro que Israel caiu. Porque na prática pode estar acontecendo, né? Que tem uma casa sacerdotal. A igreja não faz a obra. Só lá os pastores e outros que lideram fazem a obra. A igreja não faz a obra. Não, queridos. Isso é o que todos nós venhamos a fazer a obra de Deus. Amém? Quando nós olhamos para a igreja nascente, nós vemos todos eles fazendo a obra. Quando houve uma perseguição na igreja, está em Atos 1, e a igreja está muito acomodada em Jerusalém, diz que todos saíram por toda parte, pregando o evangelho, fazendo discípulos. Todos saíram fazendo a obra do Senhor. Temos dito que o cumprimento de Atos 1:8 aconteceu em Atos 8:1. Saiu de uma igreja acomodada em Jerusalém, Deus permitiu uma perseguição para todos então saírem e fazendo a obra de Deus. Foram testemunhas onde não estavam sendo. Estavam sendo testemunhas em Jerusalém, mas em Judéia, Galileia e assim por diante, chegando até os confins do mundo. Então, a igreja nascente cumpriu com o seu sacerdócio. E aqui nós podemos ver essas palavras, que ela praticou o sacerdócio, ou chamado sacerdócio universal de todos os santos. É uma palavra que é usada também. Ou o sacerdócio de todos os santos. Ou a palavra, então, serviço dos santos. O Senhor nos chama hoje para isto. Nós devemos corresponder. Amém, queridos? Vamos alegrar o coração do Senhor. O Senhor tinha esse desejo, essa intenção. E eu vou dizer assim, Senhor, eu quero corresponder contigo. Porque a maior alegria de Deus, o Criador, é que uma criatura se volta para Ele. Que ministra a Ele. Que chegue diante dEle. A maior alegria de um pai é que os seus filhos o procurem, não é verdade? Nós somos pais. Que dirá Deus então? Ele quer um povo que ministre diante dele. Mas também, ao ministrar diante dele, também ministrar diante dos homens. Alguém disse, um homem de Deus, não sei se foi o David Gongshô, que diz que antes de ministrar aos homens, ministre a Deus. Antes de estar diante dos homens, seja diante de Deus. Por certo, uma vida assim seria transformada e também ia transformar aqueles que estão em volta dele. E com esse serviço, queridos, do Senhor, então, passando adiante. Em Efésios 4, 11 e 12, vai mostrar esse serviço sacerdotal a qual nós somos chamados. Vamos ler juntos? E Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Nessa palavra, queridos, aqui Deus nos mostra que a igreja está estabelecida na sua obra e na sua liderança. E nela nós podemos ver que aqui um serviço específico e é um serviço comum de todos os santos. Então nós vamos ver aqui primeiro
esse serviço específico que está no versículo 11, que diz que ele concedeu uns para apóstolos, então vem os demais aqui ministérios específicos, dado para pessoas específicas. Quem são eles? Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. E todos estes são homens que só não têm dons, mas são homens dons que Deus concedeu, que Deus deu à igreja. Para o quê? Para eles fazerem um trabalho com os santos. No versículo 12, então diz ali que eles existem, todos eles com vistas, ou seja, olhando só numa direção, para 3 coisas: o aperfeiçoamento dos santos, segundo, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Ao dizer que eles existem com vistas aqui ao aperfeiçoamento dos santos, essa palavra aperfeiçoamento, muitos já sabem, mas é bom também os novos podem ouvir, ajuda. É uma palavra bonita no grego, viu? Catartismos, é uma palavra muito bonita, né? E significa equipar, significa aparelhar, significa colocar as coisas em ordem. E o que significa isso? É um trabalho a fazer com os santos. E qual é esse trabalho, queridos? Com os santos. Então é justamente levar os santos a esse desempenho, então, dos seus serviços. Nós vamos dizer mais adiante quais são esses serviços comuns aos santos. Mas esses ministérios da igreja existem para isso. O Senhor tem falado para mim que eu, como pastor na igreja, eu sou chamado para fazer esse trabalho com os santos. Para que os santos venham, então, queridos, eles venham desempenhar o seu serviço. E acontece o seguinte: quando esse ministério específico desempenha seu serviço de aperfeiçoar os santos para a obra, e quando os santos estão desempenhando a obra, sabe o que vai acontecer? Consequentemente, o que vai acontecer? A igreja vai ser edificada. E qual é o nível dessa edificação? Nós vamos ver os versículos posteriores, o 13 e o 14 principalmente. Eu tenho dito, é tirar a igreja da sua infância eterna para trazer a maturidade. Deixar de ser crianças em Cristo para serem agora crescidos à maturidade em Cristo Jesus. Muitas vezes que nós encontramos uma igreja que não cresce, que não amadurece. Por quê? Porque justamente não está ela operando nesses serviços que o Senhor quer que a igreja então venha desempenhar, esse serviço dos santos. E aí então, quando a igreja, esses ministérios estão levando a igreja a desempenho desse serviço, é que ela vai encontrar a sua maturidade. Tempo atrás nós usamos uma ilustração para mostrar que o Senhor não quer que a igreja viva na sua eterna infância, mas que ele vá à igreja à maturidade. Eu tenho um neto de 5 anos, o Lucas. Então, o Lucas, quando ele é pequeno, ele usava aquela linguagem de criança, gugu, dadá. Hoje, com 5 anos, ele não fala mais gugu, dadá. Está falando hoje, mas ninguém segura ele, porque fala de tudo. Tem 5 aninhos. A gente espera, lógico, com 5 anos, ele para de usar a linguagem gugu, dadá para usar uma linguagem entendível. Então é lindo quando nasce uma criança na casa, né? Todo mundo fica feliz. Mas essa criança tem que crescer. Agora vamos para a igreja, queridos. Tem uma pessoa que tem 1 ano de fé e a sua linguagem, podemos dizer que é gugu dadá. Então quando ele diz gugu, a igreja diz gugu dadá dadá. Então é um coro bonito, né? E é lindo quando tem pessoas novas se convertendo. Mas vamos dizer que esse irmãozinho, né, novo na fé, ao passar lá uns 5 anos, e ele viajou por aí voltou à congregação onde nasceu no Senhor, e nós queríamos que ele dê um testemunho que o Senhor fez nesses 5 anos, o que ele cresceu, está fazendo. Então ele vem à frente, né, olha para os irmãos, pega o microfone e diz para todo mundo, gugu dadá, né?
Mas, querido, o Senhor quer tirar a igreja dessa eterna infância, amém? O Senhor quer conduzir essa igreja à maturidade em Cristo Jesus. Tem uma afirmação que diz que o corpo de Cristo é que edifica o corpo de Cristo. Vamos dizer, está lá em cima. O corpo de Cristo é que edifica o corpo de Cristo. E, queridos, e qual é o serviço, então, que os santos têm que desempenhar com o trabalho desses ministérios específicos na vida da igreja? Então, são dois. O testemunho que a igreja tem que ser dado, e também edificar nas juntas e nos seus ligamentos, que vamos dizer sobre isso. Então vamos ver adiante, que diz, nesse trabalho, que é um sacerdócio universal de todos os santos, nós somos chamados para servir ou estar servindo, sendo testemunhas. E aqui queremos então dizer que quando então nós nos convertemos, somos cheios do Espírito Santo, e por onde formos então, nós vamos fazer a obra, como diz em Mateus 28, ide ou indo, pregar o evangelho, fazendo discípulos, nós vamos ser testemunhas de Cristo. E são três coisas nesse testemunho: testemunhar as pessoas, batizar aqueles que se arrependeram e ensinar a guardar os mandamentos do Senhor. Então o Senhor nos chama aqui nesse serviço do santo. A primeira coisa, uma igreja chamada ao testemunho, amém? O Senhor tem chamado a igreja nesses dias com muita força, da gente se levantar na cidade onde ela está, ser testemunha, onde? Em casa, no trabalho, no colégio, onde for, uma igreja que seja uma testemunha viva, poderosa do Senhor Jesus. Há uma frase que diz: devemos pregar o evangelho do outro lado da rua, e também pregar o evangelho do outro lado do mundo. Tem muitos que querem pregar o evangelho do outro lado do mundo, mas não estão pregando o evangelho do outro lado da rua, onde está morando. Uma vez o Zilson nos falou sobre essa frase. Então, que nós somos chamados a pregar o evangelho onde o Senhor nos enviar, nos mandar. Quero dar um testemunho aqui. Há 16 anos atrás, eu preguei o evangelho. Foi lá no mercado público, no centro, ministramos todo qual é o propósito da vida. Quando chegou na porta do reino, disse assim: olha, eu quero ser batizado e ficar assim. Eu falei: não, tem que se arrepender. E não vai ficar mais assim. Mas Deus vai operar na tua vida, vai dar graça, vamos estar juntos. Eu sei que ele desistiu. Bom, eu estou em Pelotas com o Cláudio. Nós fomos para a casa dele e ele disse: João Nelson, eu vou passar num armazém aqui. Aí descemos ali, estava uma senhora que eu já conhecia, a sua filha também, um senhor, que é o marido da senhora que não era convertido, e um homem. Aí nos cumprimentamos e esse homem olhou para mim e disse assim: João Nelson, há 16 anos atrás, eu ouvi o evangelho. Hoje eu vim para o Senhor Jesus. E eu quero ser batizado. Ah, queridos, o que aconteceu ali me deu um nó na garganta, né? Eu já comecei a chorar. Ele abraçou em mim. Entende? É a paternidade, né? Já deu aquele link de Deus, aquele. E aí o Cláudio, que é outro chorão, ele é grandão e é chorão, mais do que eu não sou tanto, começou a chorar. A mãe começou a chorar também. E aí o senhor, esse que não é convertido, ele balançou. Ali eu falei: eu pensei, vontade de dar um beijo nesse homem aí, que ele pregou o evangelho para meu filho. E disse assim: João Nelson, eu vou ser batizado e vou te convidar. Queridos, o ano passado, esse homem foi batizado. Então, queridos, coisa linda quando nós pregamos o evangelho, a palavra não volta vazia. Se eu quero levantar a igreja, queridos, para ser essas testemunhas do Senhor, para ser aqueles que pregam o evangelho, desde o novo na fé até o mais velho na fé. É dito por aí que os novos à fé testemunham, e com o tempo de vida, vão parando de testemunhar. É uma pesquisa, querido. Mas, queridos, se nós temos tempo de fé, deveríamos, e estamos crescendo na maturidade, deveríamos pregar mais o evangelho hoje, se somos maduros,
do que quando eram novinhos à fé. Ou não é verdade? Bom, cada um sabe responder por si, né? Mas que o Senhor quer levantar uma igreja que seja uma igreja testemunha de Jesus. Amém? Em Efésios 4, 11 e 12, queridos, mostra que a igreja, ela está estabelecida, querido, nessas juntas e ligamentos. Efésios 4, 11 e 12. E então compreende, querido, esses relacionamentos na vida da igreja. Compreende o testemunho que devemos dar de Cristo, por um lado. E por um lado também, queridos, dentro deste trabalho do Senhor, além de ser servindo através do testemunho, o Senhor também nos chama para estar servindo, edificando a igreja nas juntas e ligamentos. Sei que até os novos da fé aqui, quem sabe já estão ouvindo sobre essas juntas e esses ligamentos. Então nós temos aqui 2 textos. O Jimmy caprichou aí, né, Jimmy? Que mostra essas juntas e ligamentos do corpo. Então tem 2 textos aqui de Efésios 4,16. Então servir através do testemunho e servir através das juntas e ligamentos, que vamos especificar depois também. Então vamos ler Efésios 4,16. Diz: do qual o corpo inteiro bem ajustado, todos juntos, e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Colossenses 2,19, não retendo a cabeça, do qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo com o aumento concedido por Deus. Então, nesses 2 textos, além de aparecer a palavra membro, fala do corpo de Cristo, fala do corpo de Cristo, e destaca a palavra junta, principalmente em Efésios, e junta e ligamento em Colossenses 2,19. Ali aparece a palavra ligadura, na NVI. Agora a pergunta é: o que são juntas e ligamentos? Então já está vendo ali o joelho daquele atleta, que não sei quem é o atleta ali, mas ali nós temos a junta e ligamento. Então o que é junta? É o que junta membro com membro. E ligamento são nervos, tendões que ligam, porque sem os ligamentos, os nervos, o que aconteceria com os membros? Eles iam o quê? Cair. Então eu tenho dito assim, ó, o que é junta e ligamento? É o que junta e liga. Tá bom? Uma definição bem simples, que junta e liga os irmãos. E aqui, queridos, nós queremos dizer para os irmãos que o Espírito Santo não está fazendo uma poesia do corpo de Cristo. Ele está explicando aqui como é que é o corpo de Cristo. Assim como é para o corpo humano, os membros em juntas e ligamentos, e aqueles que são fortes e resistentes, não são? Imagina se eu não tivesse os ligamentos, João Nelson, eu ia andar por aqui e eu ia cair a parte dos meus membros do corpo, ia ficar muito esquisito, estranho. Mas não, o que mantém em pé? É que além dessas juntas eu tenho ligamentos que me mantêm em pé, lógico, com a vida que o Senhor nos dá. Mas, queridos, o Espírito Santo não está fazendo aqui uma poesia, né? Juntas e ligamentos, não. Ele está falando aqui, como é para o corpo humano, também é para o corpo de Cristo. Juntas e ligamentos também são relacionamento entre os irmãos, fortes e resistentes. Ou seja, são os relacionamentos no corpo de Cristo. E aqui nós podemos apontar nesses relacionamentos, podemos apontar aqui, queridos, o discipulado e o companheirismo. E nós queremos fazer aqui uma comparação. O discipulado trata com o nosso caráter, o que Cristo quer fazer em nós. O companheirismo, ele trata com a nossa obra, o que Cristo quer que nós fazemos para Ele ou fazemos através dEle. Então quero destacar agora, queridos, esses dois então, o discipulado.
Então, o que é discipulado? Veja bem, discipulado. Um dia alguém falou para mim, eu achei interessante, eu estava viajando para o interior. Discipulado é discípulo ao lado. Né? Lado. Discípulo ao lado. Por quê? É disso que precisamos, não é verdade? Nós precisamos de alguém ao nosso lado. Nós precisamos de alguém perto de nós. E discipulado, querido, é um relacionamento, então, de irmão mais velho com irmão mais novo. Aqui nós temos novos a fé também, todos sendo discipulados. Ou seja, um irmão mais velho, uma irmã mais velha, um casal mais velho, cuidando de um novo. Que bênção, né? Todos nós somos testemunhas da grande bênção que é na nossa vida. E isso, queridos, é que nos liga, isso é que nos fortalece no corpo de Cristo. Esses relacionamentos, e um deles aqui é o discipulado. Uma definição na palavra de Deus é que discipulado, o que é? É um irmão mais velho em Cristo, que tem autoridade do Senhor, ensinando o seu discípulo a guardar o que o Senhor mandou. Amém? É que está em Mateus 28. Um dia alguém perguntou para mim, onde é que tem uma base bíblica para discipulado? Eu falei, irmão, Mateus 28. E a pessoa questionou, mas é verdade? Mas o que está escrito ali, ó, fazer discípulo, está bem claro, né? Então, é esse relacionamento no corpo de Cristo. É formar a vidas para Cristo. Formar a imagem de Cristo. É pastorear essas vidas para Cristo. Um dia eu gostei de uma definição do Erasmo, dizendo que o pastoreio é uma extensão do bom pastor Jesus. É Jesus pastoreando através de nós sobre as vidas que Ele nos confiou. Discipular também, queridos, é paternidade. Nós vemos muito na Bíblia essa questão de pai e filho. Paulo usa muito essa expressão, né, com Timóteo, com Tito e assim por diante. Essa paternidade. E é cuidar dos filhos de Deus como se Ele, Deus mesmo, cuidasse. Nós cuidamos as vidas para Deus. Tivemos um retiro agora dos discipuladores e o José trouxe uma palavra preciosa. E ali descobrimos, né, José, que Jesus tinha um discipulador, que era José, seu pai. O pai, Deus, ao nascer no lar ali de José e Maria, ele confiou o cuidado do seu filho para José, para Maria. E José, principalmente com autoridade ali, né, foi o pai de Jesus. E acompanhando todas as fases do crescimento dele. Desde criancinha, desde nenê, depois criança, adolescente, jovem, adulto. E o José deu ele falou como é que foi essa fase do crescimento de Jesus. Uma realidade com poesia junto. Foi muito lindo. E eu estava meditando nisso, queridos. Vendo ali o José nesse cuidado paterno, nesse discipulado a Jesus, nessas fases da sua vida. E podemos imaginar então, né, como é que foi esse cuidado. Então, o que José ia fazer com Jesus nessas fases da sua vida? Ele ia pegar Jesus nos seus braços, pequeno, quando ele caísse. Muitas vezes ele deve ter feito isso. Então ia pegar nos seus braços quando ele caísse. Aquele que um dia estenderia os seus braços na cruz do Calvário para nos salvar. Pode imaginar também que José iria tratar com as feridas de Jesus. Quantas vezes ele iria cair e ter feridas no seu corpo? Então ele ia tratar com suas feridas aquele que tomaria sobre si as nossas feridas, as nossas dores, as nossas lutas, as nossas doenças. Também José iria socorrer Jesus, numa dessas fases, adolescência, jovem, em suas tentações. Aquele que em tudo foi tentado, mas sem pecado, e é poderoso para nos socorrer. Amém, queridos? José, queridos, iria lavar os
seus pés, os pés de Jesus, da poeira das estradas. Aquele que um dia iria se ajoelhar diante dos homens para limpar seus pés das impurezas desse mundo. Querido José, ele era uma criatura cuidando do Criador. José, ele era um homem, ele era um pecador, ajudando aquele que os anjos dizem, é santo, santo, santo. Que paternidade teve ali e que cuidado ele teve junto com Jesus. Pois ele cuidou de Jesus. Queridos, o que Deus Pai quer que a gente faça com seus filhos? A mesma coisa. Que tenha esse cuidado, que tenha essa paternidade junto com os seus filhos. Queridos, aqueles que se tornam discípulos de Jesus, aqui me refiro aos novos da fé, mas os que têm mais tempo de fé também, são aqueles que têm seu caráter aprovado por Deus. Aqui eu falo para os discipuladores. 2 Coríntios 12, 15 diz isso. E se deixam gastar em prol das vidas. Está em Filipenses 2, 22. Este é o trabalho do discipulador. E aqueles que se tornam discípulos, queridos, são aqueles que renunciaram tudo quanto tem para seguir Jesus, para seguirem a Cristo e permanecerem na sua palavra. Está em Lucas 14, versículo 33 e João 8, 31. E sabe onde começa o discipulado, queridos? Na nossa casa. E nós temos que seguir os princípios do discipulado de Jesus. Temos uma projeção, queridos, desse discipulado de Jesus. 8 exemplos desse discipulado de Jesus. Vamos ver como são esses exemplos? Seleção. Jesus tinha uma multidão que o seguia, mas ele chamou 12 para estarem mais próximo dele, andar com ele. Associação. Associou os discípulos consigo pelo discipulado e entre eles pelo companheirismo. Consagração. Esperava que os homens que o acompanhavam fossem tudo obedientes à palavra do Pai. Transmissão. Transmitiu-lhes tudo o que receberam do Pai. Demonstração. Antes de mandar fazer qualquer coisa, dava-lhes demonstração de como fazer. Delegação. Jesus enviou seus discípulos para fazerem o que receberam e ouviram dele. Foram enviados com o mesmo poder e autoridade que o Senhor recebera do Pai. Então, o que nós temos aqui nós temos essa junta e ligamento que fala desses serviços no corpo de Cristo, tanto pelo discipulado, mas como também agora pelo companheirismo. O que é o companheirismo? Companheirismo, já está dizendo, junto, né? Companheirismo, ou seja, andam juntos. Eles estão juntos. Jesus colocou os discípulos de 2 em 2 no companheirismo. Esse é o vínculo do corpo de Cristo. Como escolher? A gente não faz uma regra, mas normalmente é quem está perto de nós. Está no mesmo discipulado, está perto, anda junto, tem afinidades, principalmente em fazer a obra de Deus. Aqui os novos da fé, queridos, como é importante os novos da fé saber disto. Desses 2 vínculos no corpo de Cristo. O discipulado que ele já tem, aquele que está te discipulando, o irmão mais velho em Cristo, cuidando de ti, que é mais novo da fé, por um lado. Aqui o Senhor quer tratar com o nosso caráter. E por outro lado, o companheirismo, onde agora é um condiscípulo. Alguém está ao nosso lado. Para então, queridos, o que fazer? 2 coisas pelo menos. Viver as mutualidades do corpo de Cristo, de uns aos outros, de amar, de servir. E também, e principalmente, de fazerem a obra juntos. O Senhor tem nos chamado para isso. Quando 2 pessoas começam a andar juntos, o Senhor começa a tratar com as vidas. Né? Eu tenho um querido colega
que diz para mim assim: João Nelson, Deus te usa para santificar a minha vida. E eu falo, é a mesma coisa. No andar de uns com os outros, nós santificamos a vida um dos outros. Nós vamos afinando o nosso caráter com o caráter de Cristo. É um lado. Mas o outro lado que é fazer juntos a obra do Senhor. E aqui eu quero dar um testemunho, querido, que há uns 2 anos atrás, nesta obra de testemunhar e de fazer discípulos, chegou no meu coração deu pegar alguns casais, eu vou dar um resumo aqui, alguns casais e alguns solteiros, e nós vimos então estar numa casa que não foi a minha, e nós vamos chamar quem? Contatos. É o que o Senhor está nos levando à igreja, né? A igreja na casa, de casa em casa. E os contatos vieram. E nesse período, queridos, nós batizamos alguns casais, algumas pessoas. E um casal muito precioso também, que veio para o Senhor, que se converteram ao Senhor, que estão permanecendo firmes no Senhor, estão discipulados, estão fazendo a obra. Tinha uma época que chegaram muito nos seus familiares. Que eu vou dar uma referência aqui, é o nosso querido Marcelo e Márcia. Fica de pé, Marcelo e Márcia. Esse casal querido. Então eles têm, desde o ano passado, né? Suas vidas entregues a Cristo. Deus abençoe. E tive a alegria de levá-los a Cristo também. Onde? Nesse grupo, onde nós estamos fazendo a obra juntos. E outros também vieram. E o Senhor está levando a igreja, queridos, através desse discipulado, desse companheirismo, nós juntos para fazermos a obra de Deus. E tem uma advertência em João 15, onde diz ali que o pai é o agricultor, Jesus é videira, é a videira, está em João 15, e nós somos o quê? Ramos. E aí tem 2 palavrinhas básicas ali. O ramo que tem que fazer? Permanecer na videira. Por um lado, e por outro lado, dá fruto. A permanência na videira fala da vida que nós recebemos do Senhor. E dá fruto, fala da obra que devemos fazer. E a palavra permanecer, na versão atualizada, só em João 15 ela aparece 11 vezes. E a palavra fruto aparece 8 vezes. Conclusão, dá para fazer. Se nós permanecermos em Cristo, nós vamos dar o quê? Fruto. E ali tem uma sequência de fruto. Fruto, mais fruto e muito fruto. Então, queridos, o Senhor está chamando a igreja para ser uma igreja que permanece nele, na vida dele, e que venha a dar frutos para ele. Do novo na fé, até mais velho na fé, todos. E o Senhor me colocou essa palavra, que eu vou ler para os irmãos hoje à tarde. O Senhor quer quebrar quer quebrar, queridos, com toda a inércia na obra de Deus, pelo poder e quebrantamento do Espírito Santo, amém? Qualquer inércia na nossa vida, qualquer gesso na nossa vida, na questão de fazer a obra de Deus, o Senhor quer quebrar na nossa vida. E não devemos perder o ardor e a compaixão pelas vidas. Somos de Cristo o quê? Seus pés, suas mãos, sua boca, para anunciar ao Senhor. Queridos, bem-vindo à obra. O Senhor nos salvou para nós sermos instrumento de salvação. Tudo que nós recebemos aqui, desde os primeiros dias, é para quê? Não é só para ficar guardado em nós, é para transmitir para os outros. Eu sou salvo para ser instrumento de salvação. Eu recebo de Cristo para transmitir Cristo para outros. E como o Senhor me usou alguém para me salvar, o Senhor quer me usar para salvar alguém. Vamos ficar de pé, vamos orar? Senhor, nós oramos, colocamos nossas vidas diante de Ti, Senhor Deus. E nós queremos, Senhor Deus, corresponder com toda a intenção, o desejo do Teu coração, de ter, Senhor Deus, esse povo sacerdotal, como está em 1 Pedro 2,9, Senhor Deus. Um povo, Senhor Deus, que venha pregar o Evangelho, por um lado,
E pelo outro, venha a cuidar de vidas. Aquelas vidas que hão de ser salvas, Senhor Deus. Senhor, repreendemos na nossa vida toda a ociosidade, toda zona de conforto, toda inatividade em nome de Jesus. Senhor, ministramos aos outros, impõe as mãos sobre o teu irmão, querido. O poder do teu Espírito Santo, a graça do Senhor, Senhor, para nós, Senhor, sermos teus discípulos e fazemos discípulos para ti, Senhor Deus. Senhor, aqui declaramos, Senhor Deus, esse ano um rompimento, Senhor Deus. Qualquer passividade, Senhor Deus, qualquer zona de conforto, em nome de Jesus, na minha vida primeiro, na vida dos meus irmãos, Senhor Deus. E, Senhor, e que muitas vidas esse ano venham a se converter, Senhor Deus. Senhor, unção e graça sobre cada irmão aqui. Venha essa unção, venha essa graça, venha essa urgência, venha essa compaixão pelos perdidos. Senhor, venha esse ardor em fazer a tua obra, Senhor Deus. Senhor, se estamos vivos, Senhor Deus, é porque tu queres nos usar ainda. Abençoamos cada um no nome e no poder do Senhor Jesus. Amém, queridos? Amém.